Hoje, para encerrar este livro, nós iremos falar sobre pastores malnutridos na palavra de Deus. Amém? Assim como foi na outra mensagem, eu quero apenas pegar o tema central deste capítulo e trabalhar com vocês. Eu só vou usar algumas coisas do que Paul Walsh escreveu aqui nesse livro. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema: pastores malnutridos na palavra de Deus. Eu gosto muito de pregar neste livro de Timóteo, porque depois da minha conversão, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. O primeiro. Apesar dos meus pastores terem me orientado a ler outros livros, um deles foi o Evangelho de João, na época, mas eu nunca consegui começar por João. Alguma coisa me levava para Timóteo. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo. Deus já tinha me escolhido para ser um pastor. Então as primeiras doutrinas que eu aprendi após a minha conversão foi sobre ser um pastor. E esse texto que nós vamos ler aqui agora falou fortemente ao meu coração naquela época e fala até hoje também. 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos aqui uma passagem bíblica onde Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um pastor em Éfeso. Paulo enviou Timóteo para Éfeso para combater ou para deter alguns falsos ensinos. Então, nessa carta, existem várias recomendações de Paulo para esse jovem pastor Timóteo. E a recomendação é essa: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o bom pastor é aquele que sabe manejar bem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Quando eu comecei a estudar teologia, eu me deparei com mais de 330 doutrinas. E eu falei, meu Deus, é tudo isso mesmo? É tudo isso. Para o bem da igreja, para a saúde da igreja. O bom pastor é aquele que conhece bem essas doutrinas, para que possa falar com propriedade, com verdade, para a vida da igreja. Para que a igreja seja saudável, para que a igreja seja bíblica, é necessário ter um pastor bíblico, um pastor bem nutrido na palavra de Deus. Para esta análise, irmãos, o Paul Walsh, ele vai também se utilizar de 1 Timóteo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Paul Walsh, ele vai trabalhar esse último capítulo do livro, falando sobre a piedade do pastor, falando sobre o caráter do pastor, falando sobre uma disciplina espiritual que todo pastor tem que ter. A vida do pastor, ela tem que ser marcada pela piedade e pela disciplina espiritual. Sem piedade, sem disciplina espiritual, o pastor com certeza irá fracassar no seu ministério. Então, analisando 1 Timóteo 4, do 1 ao 16, logo na introdução do livro, se é que você está acompanhando a leitura desse livro em casa, Paul Walsh, ele vai descrever para nós, logo na introdução do livro, sobre a depravação do seu país, a depravação que há nos Estados Unidos, tanta imoralidade. Então, ele busca um caminho para combater isso.
E ele se coloca à disposição de Deus. Deus, como eu posso colaborar para combater essa depravação? Então Deus leva ele para 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o verso 16. Ele faz uma exposição aqui. Eu também quero fazer uma exposição. Como eu disse, eu quero pegar algumas coisas que ele escreveu, mas eu quero colocar algumas coisas minhas aqui também. Acrescentar alguma coisa para a realidade local da nossa igreja. Amém, irmãos? Então, o que o povo vai fazer aqui? Como eu disse, ele faz uma análise de como Deus vai lidar com a depravação. Se nós estamos fazendo essa pergunta hoje, quando nós olhamos para o mundo e enxergamos tanta imoralidade, então, diante dessa realidade, como nós podemos então combater essa depravação no mundo? Como Deus lida com essa depravação no mundo? E Paul Washer, nesse livro, ele é bem sucedido quando ele diz que Deus lida com essa depravação no mundo através de homens piedosos, através de homens santos, através de homens bíblicos, através de homens que estudam e se esmeram na palavra de Deus e não ficam com esse conhecimento para si, mas têm coragem e poder do Espírito Santo sobre eles, para eles abrirem a boca e denunciar essas depravações, para que através dessa pregação, através dessas declarações, o Espírito Santo possa salvar algumas pessoas e tirá-las dessa depravação. É somente através da palavra de Deus. E Deus então lida com esses homens, transformando eles em homens santos, em homens piedosos, em homens de caráter. Um homem de Deus tem que ter caráter. Um bom pastor, ele tem que ter caráter. Um bom pastor tem que ser o exemplo para a igreja, para que ele possa abrir a boca e a igreja olhar para ele como um homem de Deus, como um profeta de Deus. Quando um pastor abrir a boca, todo mundo tem que perceber que Deus está falando, porque Deus está falando através de um homem que tem caráter. Não é perfeito, mas caráter tem. Podem até tentar tocar na reputação de um pastor, na reputação dele, mas nunca tocarão no caráter espiritual dele. Nunca, nunca. Então, o bom pastor precisa ter caráter, mas acima de tudo, o bom pastor, ele tem que se alimentar, como Paulo chama aqui, de palavra da fé e da boa doutrina. É isso que Paulo vai trabalhar aqui, dando algumas orientações para esse jovem pastor. Então, o bom pastor, de acordo com o que nós vamos ler aqui agora, é aquele que não perde tempo com as coisas fúteis dessa vida. O bom pastor, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Eu espero em Deus que cada um de vocês aqui entenda, porque pastor não pode ter outro tipo de trabalho a não ser este aqui. Eu espero que hoje vocês possam entender. Infelizmente, algumas pessoas têm aquela visão equivocada de que pastor não trabalha. Meu irmão, vem preparar uma pregação como essa que você vai ouvir aqui hoje, para você ver o tanto que você tem que trabalhar, se esmerar, pegar aquelas coisas complicadas que está aqui na Bíblia e torná-la bem fácil para que cada um de vocês entenda. Vem preparar uma aula, vem preparar uma pregação, vem preparar um discipulado, vem preparar um aconselhamento pastoral, vem acompanhar a vida de alguém. Não é fácil, querido, não é fácil. É como aquele testemunho que eu gosto sempre de ouvir quando Hernandes Dias conta. Certa vez um jovem passou pela casa do pastor e viu ele sentado na mesa com alguns livros. E aí o jovem chegou e disse: descansando, pastor? Ele: não, rapaz, estou trabalhando. Outra vez o jovem passou pela casa do pastor e viu ele no quintal com a enxada na mão. Aí o jovem disse: trabalhando, pastor? Ele: não, agora eu estou descansando. Agora eu estou descansando. Então Paulo vai trabalhar aqui, irmãos, nós vamos ler isso.
Homens de Deus não perdem tempo com as coisas fúteis dessa vida, mas se esmeram para fazer a obra de Deus e ensinar boa doutrina. Boa doutrina. E a boa doutrina, irmãos, ela nunca vai ser bem recebida por todos. Por todos, não. Alguns irão rejeitar a boa doutrina, porque a boa doutrina no ouvido de algumas pessoas é como o próprio apóstolo Paulo diz, é como comichão nos ouvidos. As pessoas ficam incomodadas com a boa doutrina, com a verdade, ficam incomodadas, mas aqueles que são escolhidos por Deus, salvos pelo sangue de Cristo, apesar da boa doutrina, às vezes confrontar essas pessoas, elas sempre dirão amém. Vamos à leitura, irmãos, então. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o verso 16. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Olha a gravidade disso aqui, versículo 2. Mente cauterizada, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha só o versículo 3, o 6. Verso 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aleluia. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Olha o verso 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faz negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aleluia. Como eu disse, é Paulo orientando o jovem pastor Timóteo. Apesar dele ser pastor e dessas orientações aqui ser para o ministro de Deus, cada um de nós aqui, cada um de vocês também podem tirar princípios para a vida de vocês. Volte para 2 Timóteo 2,15, onde aqui, nesse texto, nós já temos muitas recomendações de Paulo para esse jovem pastor. Então Paulo vai dizer para Timóteo, e diz para todos os pastores também, que cada pastor tem que ser aprovado. Não tem de que se envergonhar, tem que manejar bem a palavra da verdade. Para ser o bom pastor, tem que ter essas qualificações. Sem essas qualificações espirituais, jamais um homem poderá fazer a diferença nesse mundo. Deus, quando nos chamou para fazermos uma diferença na vida de muitas pessoas. Deus nos chamou para sermos bênçãos na vida de muita gente. No ministério pastoral,
O pastor fará diferença se ele for aprovado por Deus. Se ele não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra, a Bíblia Sagrada, maneja bem a palavra da verdade. Esse tom manejar aqui é um tom de guerra, é um tom de batalha. Isso aqui era utilizado para espada. Um bom soldado é aquele que sabia manejar bem a espada. A espada do pastor, a espada do pregador, a espada da igreja é a palavra de Deus. Aleluia. E Deus está à procura de homens que sejam uma espada afiada. Aleluia. Deus está à procura de homens assim, de homens qualificados. E quando eu digo de homens qualificados, irmãos, eu estou dizendo de homens que foram capacitados pelo Espírito Santo. De homens que, como Paul Walsh, diante dessa depravação no seu país, ele se coloca na brecha e diz: Deus, o que eu posso fazer para mudar essa realidade na minha nação? Então Deus leva ele para a palavra, porque nós temos que nos enquadrar na palavra. Nós temos que fazer a diferença na nossa casa, na nossa família. Aleluia. Temos que ser uma espada afiada dentro da nossa casa. Temos que ser uma espada afiada aqui nesta cidade. Se queremos mudar o rumo dessa cidade, o rumo desse estado, o rumo desse país e quem sabe do mundo, irmãos, então nós temos que ser aprovados diante do Senhor. Temos que manejar bem a palavra de Deus. E para manejarmos a palavra, vamos ter que fazer coisas que talvez nós não gostamos de fazer, mas são necessárias, que é estudar a palavra de Deus. Quantos cristãos hoje são preguiçosos para estudar a palavra do Senhor? E é por isso que são infrutíferos. É por isso que não conseguem frutificar na obra. E ficam lá chorando pelo canto, porque eu não consigo frutificar. Porque você negligencia essa disciplina, que é também espiritual, de estudar a palavra, meditar na palavra, conhecer Deus através da sua palavra, se encher de Deus através da palavra. Quando a Bíblia fala do crente cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver com línguas estranhas, não tem nada a ver com esse movimento pentecostal. Ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio de Deus, e ser cheio de Deus é se encher da palavra de Deus. Conheço pessoas, pastores, com 40 anos de ministério, nunca oraram em línguas, mas são cheios do Espírito Santo. Aleluia, são cheios de Deus. Temos que fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, analisando esses princípios que Paulo traz para o pastor, mas para cada um de nós também. Então essas são as qualificações para quem quer fazer a diferença no mundo. Se eu não tenho essas qualificações, eu devo buscá-la através da oração, através do clamor, através da súplica. Deus me qualifica, Deus me capacita. Deus, eu não estou conseguindo ler a tua palavra, me leva para a tua palavra. Deus, eu não estou conseguindo ler livros de homens piedosos, como esse que nós estamos estudando toda terça-feira, e estamos encerrando ele aqui hoje, de Paul Walsh, de um homem de Deus, um homem bíblico, que tem uma teologia correta. Deus, me leve a estudar a sua palavra. Eu preciso conhecer a tua palavra, não para ficar batendo boca, não para ficar discutindo, mas para levar esse conhecimento, essas verdades para outras pessoas. Aleluia. Então aqui nós temos em 1 Timóteo 4, do 1 ao 16, onde Paul Walsh ele faz uma exposição aqui no livro, e eu também coloquei algumas coisas aqui. Quando nós lemos, irmãos, essa passagem, versículo 1 até o versículo 5, isso significa que há uma declaração de que o inferno vai romper na cultura humana. Os demônios irão trabalhar nessa sociedade através da cultura, vai jogar tudo por terra. Eu acho que isso é muito familiar hoje, muito familiar. Me mostre uma instituição hoje que não seja a igreja, que ainda está de pé, vivendo uma moralidade de Deus. Ah, irmãos, todas elas ruíram. Não há nada mais que presta.
absolutamente nada. A igreja continua de pé, porque a igreja tem dono. A igreja é do Senhor Jesus. Jesus mantém a sua igreja em pé. Jesus Cristo mantém a igreja dele, o povo que ele salvou, aleluia, pregando as verdades, denunciando a imoralidade. Isso é pecado, é pecado. Quando nós lemos um pouco mais esses 5 versos, irmãos, nós vamos ver que Paulo está dizendo que esse mundo vai se tornar caótico, completamente caótico, confuso e sem juízo. Olha a música que está fazendo sucesso na cabeça da garotada, é a música de Anitta, minha gente. Isso é uma prova de que o mundo está caótico, confuso e sem juízo. A imoralidade se tornou algo normal. Aquilo que era santo agora se tornou profano. Aquilo que é errado agora se tornou certo. E tem muita gente dizendo, isso é normal, muito normal. Isso não é normal. Isso é normal na cabeça de um perdido. Na cabeça de um ímpio, isso é normal. Na cabeça de alguém que nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus, isso pode até ser normal. Mas na cabeça de alguém que teve um encontro com Jesus Cristo, isso é depravação, isso é profanação, isso é imoralidade. E nós precisamos nos encher da palavra, da boa doutrina, para ensinar isso à igreja, ensinar isso para a nova geração, declarar, profetizar, para que possamos então, através da pregação, salvar algumas pessoas. Como eu disse, irmão Timóteo era jovem e já era pastor. E nesta igreja aqui, havia alguns problemas parecidos com os problemas que nós temos hoje. Assim como na igreja aos Colossos, na igreja de Éfeso, havia também o que era chamado naquela época, é chamado hoje também de gnosticismo. Nós falamos isso na semana passada. Havia crentes na igreja de Éfeso que estavam ensinando filosofia grega dentro da igreja. Doutrinas essas que são uma ameaça para a fé cristã e para os nossos princípios e valores. Se Timóteo deixasse esse ensino continuar, doutrinas básicas da fé cristã poderiam ser jogadas por terra. Paulo, ao saber da propagação desses falsos mestres, da mensagem desses falsos mestres na igreja de Éfeso, Paulo então escreve uma carta para esse jovem pastor, dando orientações para ele combater a este ensino. É como hoje, irmãos. Hoje o que nós temos? Algumas ameaças para a igreja de Cristo hoje. Nós encontramos hoje cristãos que flertam. Nós estamos num ano eleitoral, então eu vou falar de política. E de acordo com a Bíblia, eu tenho autoridade para falar. Apesar da sociologia moderna dizer que pastor não pode falar de política, bom, a sociologia pode dizer, mas a teologia diz que pode. Então hoje, muitos cristãos estão flertando com políticos e partidos políticos que são a favor da erotização infantil. Que o professor na sala de aula para criança de 5 anos pode ensinar para aquele de 5 anos a camisinha. E onde eles devem colocar a parte genital um do outro. Isso é um absurdo, irmãos. Cristãos que flertam com partidos e políticos que são a favor do roubo da propriedade privada. MST, por exemplo. Aquilo ali é um terrorismo. Alguns dizem que a Bíblia é socialista. Aonde que a Bíblia é socialista? Quando você vê um Deus repartindo o povo em 12 tribos e dando terra para cada uma das tribos, dando propriedade para cada uma das tribos.
Para o Deus que diz que é proibido roubar, se é proibido roubar, então é porque alguém tem posse de alguma coisa. Porque no socialismo tudo tem que ser do governo, nada tem que ser de ninguém. Porque o governo tem que repartir tudo para todos, através da imposição. Aí querem pegar aquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde eles vendiam as suas propriedades e tinham tudo em comum. Isso é uma bênção, isso é maravilha. Deus nunca mandou que a igreja fizesse isso. Eles fizeram. A igreja de Atos, eles fizeram isso por quê? Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar logo. Eles acreditam que Jesus não ia demorar muito não, que Jesus ia voltar logo. Então se Jesus ia voltar, então vamos vender nossas fazendas e repartir com todo mundo aqui. Eles fizeram isso é bonito, isso é lindo, mas isso é narrativo. Isso não é normativo, isso não é doutrinário. Deus nunca mandou que eu vendesse a minha propriedade e repartisse. Não. O que acabou acontecendo depois? Isso que eles fizeram é bonito, mas foi de forma voluntária. Não teve nenhum ditador socialista que disse: agora tua propriedade é minha, é do governo agora. Você não tem necessidade de ter 30 hectares, você só tem necessidade de ter um. Então todo o seu sacrifício que você fez para comprar 30 hectares não valeu de nada. Minha filha estava perguntando para mim, meu pai, a professora lá falou de socialismo, falou de Cuba, não é? Me diga uma coisa, como é que é esse negócio de socialismo, meu pai? Isso é bom ou é ruim? E eu dei um exemplo para ela, que todo mundo sabe desse exemplo, do que significa realmente socialismo. Eu disse para ela assim, minha filha, é o seguinte, imagine que você tem uma roça e você trabalhou muito para produzir 100 quilos de feijão. Aí o ditador vem e diz, olha, você não precisa de 100 quilos de feijão, você precisa de 1 quilo. Ele pega 99 quilos e vai repartir com quem não produziu os 99. O que vai acontecer com você, minha filha? Você vai voltar novamente a plantar mais 100 quilos? Não. Já que o governo tem a obrigação de repartir com todo mundo, de forma igual, então eu não vou produzir nada. O que acontece? Pobreza. Ninguém vai produzir mais nada. Aquilo que eu produzo, eu não sou digno de receber aquilo que eu produzo, ao contrário do que a Bíblia diz o seguinte, se você trabalha muito, você tem direito de receber muito. Se você trabalha pouco, você tem direito de receber pouco. É isso que a Bíblia diz. Voltando aqui, irmãos. O que aconteceu com a igreja em Jerusalém, que venderam as suas fazendas e repartiu com todo mundo? Só que vocês só lêem essa parte da Bíblia. Mas eu, como um pastor que procuro ser aprovado, eu estou aqui para abrir o olho de vocês. Eu li a história toda. Eu li a história toda da igreja de Jerusalém. Sabe o que aconteceu lá na frente? A igreja mais rica se tornou a igreja mais pobre. Eles venderam as suas propriedades, Jesus Cristo não voltou. O que acabou acontecendo em Jerusalém, na igreja de Jerusalém? Pobreza. Todos pobres, ninguém tem mais fazenda para produzir, para plantar, porque venderam para todo mundo de forma igualitária, e todo mundo vendeu as suas partes, comeram e agora acabou. Paulo vai e se levanta e começa a pedir oferta para outras igrejas, para mandar para a igreja que era a igreja mais rica, Jerusalém. Então, infelizmente, existem cristãos que aprovam esse tipo de atitude, que acham que é lícito roubar a terra dos outros, propriedade dos outros, que é lícito esse terrorismo que o MST faz. E a minha família é vítima do MST. O meu sogro trabalhou durante 30, não sei quantos anos para ter a roça dele. Ele comprou, pagou, trabalhou na terra, produziu a terra, e de repente chega 40 homens armados lá e tomaram a roça dele. Você já acha isso justiça? Acha que isso é bíblico, que isso é correto? Não, irmãos. Isso é ideologia demoníaca. Roubar é pecado. Roubar o que é dos outros é pecado. Que são a favor também do aborto. Como pode alguém votar em um político que é a favor do aborto? Irmãos, isso é genocídio. É genocídio isso. Por ano são assassinadas 60 milhões de bebês na barriga da mãe. Como pode um cristão, sabe que aquele partido é a favor do aborto, que aquele político é a favor do aborto, e vai lá e vota naquele cara? Se você votar em um político que é a favor do aborto, e ele for eleito,
e essa lei for aprovada, e milhões de crianças foram assassinadas, você é cúmplice. Você se torna cúmplice da morte dessas crianças. Partidos e políticos que são a favor da ideologia de gênero, legalização das drogas, imoralidade sexual e assim por diante. Ah, irmãos, quando eu for votar, eu vou votar da seguinte maneira: me dê a lista dos candidatos que eu quero votar. Eu vou lá no site do partido e eu vou lá olhar o que esse partido defende. Se eles defenderem alguma coisa que tem a ver com essas coisas que eu acabei de mencionar aqui para vocês, ou qualquer outra coisa que seja contrária à palavra de Deus, ele pode ter o melhor plano de governo do planeta, ele não terá o meu voto. Não terá, porque acima de tudo eu sou cristão. E eu não quero ser cúmplice de nada dessas coisas aqui. Eu quero votar e ter minha mente tranquila. Eu votei em um camarada retado, que é contra a erotização infantil, que é contra o roubo da propriedade privada, que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que é contra a legalização das drogas, que é contra a imoralidade sexual. O meu voto será dessa forma. E por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Olha o que diz o versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Paulo dizendo para o pastor, qual é o dever do pastor? Ordenar e ensinar a igreja. Aleluia. Eu nunca vou dizer para a igreja, vote nesse homem aqui, vote nessa mulher aqui. Isso eu não faço. Isso eu não vou fazer nunca. Mas é o meu dever, como pastor, ensinar vocês a forma correta de escolher alguém para votar. E nós votamos em alguém com a Bíblia aberta. É com a Bíblia aberta. Então Paulo, ele ensina a esse jovem pastor como deve deter a esses ensinos depravados. É através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor. O versículo 6, Paulo diz assim: expondo estas coisas aos irmãos. Tem que expor, tem que colocar diante da igreja essas coisas. Então é por isso que eu tive de fazer uma adaptação nessa mensagem para a realidade que nós vivemos hoje. Então eu tenho que expor esses pontos aqui. Eu conheci muitos irmãos aqui que eram a favor de partidos e de políticos que defendiam essas coisas. Mas quando eu cheguei com o ensino, alguns morreram de vergonha. Eu já vi irmãos aqui que baixaram a cabeça e falaram: meu Deus, como eu pude? Eu não sabia disso, pastor. Eu não conhecia sobre esse negócio de socialismo, comunismo, sobre essas ideologias, eu não sabia nada disso. Eu votava naquele que eu achava melhor. É o papel do pastor fazer isso, expor essas coisas aos irmãos. Aí Paulo diz que se o pastor que faz isso, serás bom ministro de Cristo Jesus. Olha só, olha o que diz aqui. O pastor que expor essas verdades à igreja será bom ministro para quem? Para Deise? Para Natalina? Para Ronilson? Para Vitor? Que nada, irmãos. Será bom ministro para Jesus. Pouco me importa, pastor, irmão. Eu quero ser um bom ministro para Jesus. Não é para vocês, é para Jesus. Não estou aqui assim para ser bacana. Eu não estou aqui nem para ser amado por vocês, sabia disso? Mas eu estou aqui para amar vocês. A minha motivação, a motivação de um pastor fiel é a Escritura. E como eu disse, a boa doutrina vai confrontar muitas pessoas. Talvez você que está ouvindo essas palavras aqui, talvez você nunca mais vai voltar aqui à igreja. Eu vou ficar muito triste com isso. Mas eu vou continuar pregando a boa doutrina. Então, Paulo diz, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aleluia. Então, Paulo diz que o bom pastor é aquele que se alimenta com as palavras da fé, com a boa doutrina. E aqui há uma ênfase na vida do pastor Timóteo, dizendo que ele foi criado assim. Então isso significa que Timóteo, desde menino, foi criado na boa doutrina, desde pequeno.
acho que foi através da sua avó, a sua avó Lloyd, que estava ali pegando o pé daquele menino. Boa doutrina, palavra de Deus, escritura, aleluia. Então Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você deve deter essas imoralidades, esse falso ensino, com a palavra da fé, com a boa doutrina, em que você foi criado, e não apenas criado, mas segue. Olha o final do texto. E segue. Você não apenas foi doutrinado, bem doutrinado, Timóteo. Você não apenas foi criado na boa doutrina, mas você segue essa doutrina. Porque o texto fala assim, irmãos. Porque tem gente que é criado aqui na igreja, desde pequenininho foi criado aqui, vai casar aqui na igreja, mas biblicamente são fracos. Foram expostos à boa teologia, mas não segue nada. Você está ouvindo isso? Foram bem discipulados, bem orientados, mas não seguem nada. Este não é o caso de Timóteo. Timóteo é um jovem diferente. Ele tem a palavra da fé, ele tem a boa doutrina, ele foi criado nessa boa doutrina e ele segue nessa boa doutrina. E a ênfase é: se ele fizer assim, ele será um bom ministro de Jesus Cristo. Paul Washington, no seu livro, ele diz que Deus está à procura de homens assim. Que tipo de homens que Deus está à procura? De homens que têm uma palavra da fé, de homens que têm uma boa doutrina, mas acima de tudo, segue essa boa doutrina. Nós chamamos isso na teologia de ortodoxia e ortopraxia. Vida e prática. Tem muita gente que é inteligente, conhece doutrina, sabe? Conhece muito bem de boa teologia, mas não tem piedade. Não tem vida prática, não segue aquilo que prega, não segue a doutrina. Conhece, mas não segue. Conhece, mas não vive. Não vive. Essas pessoas que conhecem a palavra da fé, que conhecem boa doutrina, mas não seguem, essas pessoas jamais irão ser grandemente usados por Deus. Para eu ser usado por Deus, eu tenho que conhecer a palavra da fé, a boa doutrina e seguir essa boa doutrina. Para que aquilo que eu fale, aquilo que eu pregue não seja uma hipocrisia na minha vida, não seja uma inverdade, mas que as minhas palavras venham ter autoridade na vida da igreja. Para eu ter autoridade, eu preciso seguir essa doutrina, viver essa doutrina. É como lá na sua casa, é como na sua comunidade. Você tem que viver, meu irmão. Se não está vivendo, assuma que não está vivendo e procure viver. Para que você fale com autoridade, fale, sabe? Porque não adianta ter bom discurso. Não adianta. Precisa ter autoridade. E autoridade só tem quem segue, quem vive, quem obedece. É isso que significa esse termo, que tens seguido. Não se trata de estudo intelectual. Tem nada a ver com estudo intelectual, não. Tem a ver com vida. Viver a palavra, viver a boa doutrina, viver a escritura. Repito, somente homens que seguem a doutrina é que são grandemente usados por Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser grandemente usado por Deus. Não para ser visto, não para ser conhecido, não. Mas é porque o mundo precisa de homens assim. Minha família precisa de homens assim. Esta igreja precisa de homens de verdade. De homens de boa doutrina. Aleluia. De homens sérios, corretos, íntegros. De bom caráter, de boa índole. Que tem fervor no coração. Que ama Jesus, que ama o Evangelho, que ama a obra de Deus, apesar de tudo, apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta calúnia, tanta coisa, mas ama a obra de Deus e dão a sua vida por ela. Aleluia.
Aleluia. No versículo 7, Paulo ele vai dizer a Timóteo que ele deve rejeitar as fábulas profanas. Essas fábulas profanas têm a ver com sabedoria dos homens, métodos humanos, com a filosofia grega. Paulo está dizendo, olha Timóteo, você vai ter que rejeitar uma coisa e fazer outra coisa. Porque quando você rejeita uma coisa e não faz outra coisa, sua vida perde sentido, perde o propósito e você se torna um qualquer na vida, que não consegue produzir na vida de ninguém. E você, pastor Timóteo, você tem que produzir algo na vida dessa igreja de Éfeso. Você tem que produzir, você tem que fazer a diferença na vida dessa igreja. Você tem que fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então Paulo vem e revela um segredo espiritual para Timóteo. Sabe como você vai influenciar outras pessoas, Timóteo? Sabe como você vai mudar a vida desta igreja? Primeiro, rejeitando o falso ensino, rejeitando a filosofia grega e se exercitando na piedade. Quer mudar a vida da igreja? Se exercite na piedade, aleluia. Ou seja, se prepare para ser usado por Deus, Timóteo. Deus quer te usar, e muito, aleluia. Deus quer te usar poderosamente contra um sistema imoral mundano. Mas para Ele te usar, Timóteo, você tem que se armar com as armas do céu. E a maneira que você vai se armar com as armas do céu é você exercitando piedade, aleluia. É você sendo um homem bíblico, é você sendo um homem de boa doutrina, é você sendo um homem que se esmera na palavra, é você ser um homem de oração, aleluia. Se você for piedoso, Timóteo, Deus vai te usar muito, aleluia. O que eu acho interessante nessa palavra de Paulo é que ele fala exercício. Ele não fala só piedade, exercite na piedade. Paulo está dizendo, olha Timóteo, exercite na piedade. É uma coisa que você vai ter que fazer constantemente. Deus lhe deu dons e talentos, principalmente dons espirituais, que são ferramentas para fazer a obra de Deus. E quem não tem dom espiritual consegue fazer a obra de Deus, faz. Mas quem tem dons espirituais faz muito mais. É igual você medir motosserra com machado. O machado derruba uma árvore, mas o motosserra derruba mais rápido. Bem mais rápido. Eu me lembro de uma vez que uma menina se converteu através de um dom espiritual que Deus me deu. Eu estava na casa de um colega, ela chegou, e na hora que ela chegou, o Espírito Santo me falou tudo o que estava acontecendo na vida dela. E quando eu disse tudo o que estava acontecendo na vida dela, essa menina ficou pasma. Ela ficou de boca aberta, ela ficou impressionada com aquilo. Mas acima de tudo ela percebeu o quanto Deus se importava com ela. Porque se Deus revelou aquele dom ali, manifestou aquele dom espiritual para falar dela, é porque Deus a via, Deus a contemplava, Deus a ama. Eu digo a ama porque ela está viva e é uma mulher de Deus hoje. Pregamos o evangelho, hoje é uma mulher de Deus. E tudo isso porque quando nós buscamos e exercitando aquilo que Deus nos dá, aleluia, todos os dias, buscando uma vida piedosa ao Senhor, todos os dias. Não tem como, irmãos. Nós vamos ser bênção na vida de alguém. Vamos ser bênção na vida de outras pessoas. Aleluia. Ou seja, o mundo vive uma guerra. Uma guerra. E não é somente uma guerra ideológica, uma guerra territorial, como está acontecendo lá na Rússia, né? Quem imaginaria que em pleno século XXI haveria uma guerra por território? Pense numa coisa dessa. Mas a maior guerra de todas é uma guerra espiritual. O mundo é do jeito que é por conta da espiritualidade depravada que muitas pessoas têm. O mundo está precisando, sabe de quê, irmãos? É de novos Billy Grahams, aleluia. O mundo está precisando de novos Spurgeons, aleluia. O mundo está precisando de novos John Wesley, aleluia. Aleluia, de Jonathan Edwards. O mundo está precisando de homens e de mulheres cheios da piedade. Cheios da piedade. Será que a igreja está me ouvindo hoje aqui? Piedade, aleluia.
O mundo está precisando ver, enxergar pessoas cheias de Deus, impregnadas do Espírito Santo. Aleluia. No versículo 8, nós podemos entender porque o apóstolo Paulo ele diz isso aqui. Porque você deve se exercitar na piedade, é o que ele diz no versículo 7. E vamos entender melhor no versículo 8. Porque ele diz assim: o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. O que significa? Nessa guerra espiritual, irmãos, o mundo não precisa, não é de músculos físicos. Não. Nessa guerra espiritual, o mundo não precisa, não é de sabedoria humana, filosofia humana. Não. De capacitações humanas. Não. O mundo precisa de músculos espirituais. Gente que é forte espiritualmente pode ser fraquinho no corpo físico. Ah, irmão, mas no corpo espiritual é forte. Porque tem uma vida piedosa. E o texto é bem claro em dizer que o exercício corporal para pouco, não é para nada, aproveita para alguma coisa. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a vida espiritual, a vida piedosa, para tudo é proveitosa. E no final ele diz o porquê. Porque a vida ela é temporária. A vida física ela é temporária, mas a vida espiritual ela é eterna. Ela é eterna. Aleluia. Então eu como pastor desta igreja, às vezes eu sou muito seduzido por conta de tudo aquilo que a gente vive no ministério, de deixar o ministério. Mas Deus me chamou para me desgastar no ministério, dar vida pela igreja, morrer pela igreja. Aleluia. Deus me chamou para isso, para dar vida pela igreja. E eu tenho que botar na minha cabeça que eu não posso gastar o meu tempo, a minha vida com outras coisas. Eu tenho que me gastar naquilo que vai fazer a diferença na vida eterna das pessoas. O pastor foi chamado para produzir eternidade nas pessoas. O pastor não foi chamado para levar a igreja a pensar nessa vida temporal e passageira, como alguns pastores fazem por aí, porque são malnutridos na palavra de Deus, não tem boa doutrina, não tem boa teologia. E por isso, o que é que eles ensinam? Ensinam uma vida aqui nessa terra, mas o pastor de verdade não prepara a igreja para esta vida, mas o pastor de verdade prepara a igreja para outra vida, prepara a igreja para a eternidade, para a eternidade. Às vezes eu chego em casa e falo: meu Deus, será que aquele povo me ouviu mesmo? Será? Porque parece que a igreja hoje gosta mais de ouvir das coisas dessa vida do que da do porvir. Eu sou de uma outra época. Na minha época, quando eu e minha esposa nós éramos jovens, irmãos, ninguém falava dessa vida aqui não. Pregação boa era aquela que falava do céu. Aleluia. Música boa era a música que falava do céu. A igreja vibrava naquela época. Quando nós falávamos de vida eterna, nossa, a igreja vibrava. As canções, as músicas. A igreja almejava o arrebatamento, almejava a volta de Jesus. Hoje, as coisas mudaram muito hoje em dia. Versículo 8 até o 10, Paulo ele faz um comentário sobre como os jovens de hoje, na verdade Paul Washer, ele comentando versículo 8 e 10 dessa passagem aqui. Ele fala sobre como os jovens de hoje, que têm vigor, que têm saúde, mas que estão desperdiçando as suas vidas com games, com TV, entretenimento. Não estão se gastando na obra de Deus. Não estão canalizando as forças da juventude para fazerem a obra do Senhor. E ele dá um exemplo dele mesmo. Ele, quando jovem, ele passou a sua juventude inteira nas florestas do Peru sendo missionário.
Hoje está aí, é um teólogo maravilhoso. Mas ele olha para trás, ele não se arrepende. Ele olha para trás, ele sabe que ele gastou a juventude dele fazendo aquilo que é eterno. Aleluia, glória a Deus. Olha o jovem de hoje, irmãos. O prazer do jovem de hoje não é mais a obra do Senhor. A alegria do jovem de hoje não é mais a obra de Deus. São os entretenimentos virtuais e digitais. Nós, como igreja, nós temos que ajudar os nossos jovens a se converterem desse caminho e a buscar a boa doutrina, aleluia, a palavra da fé, e canalizar suas forças para aquilo que é eterno. Louvado seja. Irmãos. Então Paulo, ele vem e diz no versículo 11. Ele diz a Timóteo, olha Timóteo, ordena e ensina estas coisas. Interessante que a igreja de hoje acha que pastor é menino de recado. Hoje em dia, na minha época, pastor na minha época, minha gente, era outra coisa. Hoje em dia, pastor, membro peita pastor, bota dedo na cara de pastor, fala mal. Irmão, não tem respeito nenhum com o pastor. É zero. Naquela época, não. Paulo vem e diz para o jovem, ordena a igreja, ordena. Quem não aceita a ordem não é ovelha. Não é ovelha. A ovelha, ela aceita ser guiada pelo seu pastor, mas pastor piedoso, é bom que diga isso. Então Paulo diz, ordena e ensina essas coisas. Por quê? Porque Timóteo, ele tinha autoridade, irmãos. Falar de autoridade pastoral hoje, é quase falar o nome de um demônio para algumas pessoas. Pastor, ele tem autoridade espiritual. Então o pastor, ele é membro de uma igreja, mas ele foi revestido de autoridade eclesiástica para exercer essa função de pastorear e de ensinar a igreja. E a parte que cabe à igreja é respeitar o seu pastor, honrar o seu pastor, tratá-lo com respeito, porque ele é uma autoridade. E é por isso que no versículo 12, nós temos aqui várias recomendações de Paulo, onde ele diz para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Você tem que se levantar com uma voz profética em Éfeso para combater essa filosofia grega. Não importa se os mais velhos estão desprezando a tua mocidade, não permita que isso aconteça. Não fique, Timóteo, aceitando esse desrespeito por causa da sua idade. Não, combata isso. A igreja tem que lhe respeitar. Então não despreze a tua mocidade. Você é jovem sim, mas não deixe que ninguém despreze você. Despreze a sua autoridade, despreze a tua vocação, despreze os seus dons por conta da sua idade. Aleluia. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele vem e diz depois, seja o exemplo dos fiéis. Onde? Na palavra. Seja um homem de palavra. Seja um exemplo no agir, na sua forma de agir. Seja um exemplo no amor, e aqui é amor bíblico, viu, filho? Não é esse amor meloso que a gente vê hoje em dia, não. É amor bíblico. O amor de verdade é aquele que repreende, é aquele que corrige e é aquele que disciplina. Quem ama de verdade, disciplina. E na pureza. E ele continua no versículo 13, dando mais recomendações. Para que Timóteo seja um homem nutrido na palavra de Deus. Persiste em ler. Nossa, isso aqui foi bem forte. Para mim, não sei para você. Persiste em ler. Você está ouvindo isso, crente? Você não acha interessante que a forma que Deus se revelou para o mundo é através de um livro? Persiste em ler. Por que persistir? Porque ler, meu irmão, vou te falar, às vezes dá um trabalho danado para ler. Mas tem que persistir em ler. Você só vai ser usado por Deus se você parar com essa preguiça e começar a ler a palavra. Começar a ler as escrituras. Noite e dia lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Vai dar trabalho, você vai ficar com sono. Treine os seus olhos, treine o seu corpo. Discipline os seus olhos e o seu corpo para ler a palavra de Deus. Persiste em ler, em exortar e ensinar. Então, essa é a função do pastor. O pastor tem que persistir em ler. O pastor tem que exortar. É isso mesmo, faz parte do ministério pastoral. Exortar a igreja e ensinar a igreja. E no versículo 14, nós
temos aqui a autoridade eclesiástica do jovem Timóteo sendo reconhecida. O versículo 14. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Existe um dom sobre a tua vida. Não seja negligente com esse dom, o qual te foi concedido mediante profecia. Essa profecia aqui está lá no capítulo 1, versículo 18. Foi profetizado a vocação de Timóteo. Não apenas a profecia, mas a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, Timóteo foi um tipo de pastor que não foi autodesignado. Ele não chegou assim, brigou com Paulo e disse: ó Paulo, eu sou membro da igreja, não quero com você, pois eu vou fundar uma igreja lá em Éfeso. Como é muito comum hoje em dia. Irmão, se tu sair dessa igreja aqui e for para outra igreja, procure saber quem ungiu aquele pastor, quem pôs as mãos sobre ele. Se ele autodesignou pastor, cai fora, é rebeldia. Ele não está debaixo da autoridade divina. Ele não tem autoridade para pastorear a vida de ninguém, nem a dele mesmo. Mas na vida de Timóteo aqui, essa autoridade ela é confirmada. Ela é confirmada. E no versículo 15, Paulo continua com as recomendações. Medita essas coisas e ocupa-te nelas. Tem que se ocupar nessas coisas, Timóteo. O pastor é aquele que tem que se ocupar nessas coisas. O pastor não pode ser pastor e ser padeiro, ser pastor e ser pedreiro, ser pastor e ser polícia, ser pastor e ser advogado. Não. A função do pastor é uma só, pastor. Porque o pastor ele tem que se ocupar nisso. Ele tem que esmerar nisso. Para quê? Aí Paulo vem e diz para quê no final? Para que o teu progresso seja manifesto a todos. O teu progresso seja manifesto a todos. Para que todos possam dizer: eu estou aprendendo, eu estou mudando. Aleluia. Como eu cresci, como eu amadureci. Aleluia, glória a Deus. Para que as pessoas que vierem para a igreja não venham por causa da amizade, não venham por causa, sabe, da agitação, mas venham por causa da palavra, venham por causa do ensino, venham por causa da boa doutrina, venham por causa da boa teologia. Aleluia. É isso que tem que motivar a igreja, não é outra coisa. Tem gente que está numa igreja, pastor é ruim, teologia péssima, autoajuda, filosofia, psicologia, mas só está lá porque a igreja é toda escura, toda bacana, tem show. Ah, irmão, pelo amor de Deus, isso não é igreja. Igreja de verdade tem boa doutrina, a ênfase é a palavra do Senhor, aleluia. E o pastor de verdade, ele não é legal, ele não é bacana, sabe? Não, o pastor de verdade, ele é bíblico. E acabou, irmão. Você gostando ou não. Amém? O que importa é se o pastor de vocês é homem de Deus, é bíblico e busca uma vida de piedade. E para finalizar, Paul Washer, ele dá um testemunho nesse livro dele, dizendo o seguinte, que na igreja dele, ele tem o pastor principal, que é o pregador oficial. Aí ele diz que ele reunia alguns obreiros para tirar mais o fardo do pastor, para que o pastor passasse mais tempo no seu escritório, preparando bons estudos e bons sermões para a igreja. Porque essa é a função do pastor. E eu abro um parênteses aqui para falar exatamente sobre isso aqui na vida da igreja. Os homens dessa igreja, que na sua maioria são omissos. Queridos, Deus chamou vocês, homens, não é mulheres, homens. Homens. São os homens que têm que liderar a igreja. São os homens que têm que conduzir o ensino e a pregação autoritativa da igreja. São os homens. Homens. Deus quer que vocês se levantem como homens, para ocuparem essa função e outras funções também aqui na vida dessa igreja. Porque apesar da nossa igreja ser pequena, ela tem grandes desafios, grandes problemas a serem resolvidos. A igreja, ela tem que buscar isso, de aliviar o fardo do pastor, para que ele se ocupe apenas para aquilo que ele foi chamado e comissionado por Deus. Aleluia. E no verso 16, irmãos, nós temos aqui mais 3 recomendações. Se você acha que eu prego muito, que eu falo demais, então você não leu o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo um dia pregou a noite inteira. Pregou tanto que o cara deu sono num prédio, caiu e morreu. E aí ele foi lá e orou e ressuscitou o cara de novo, né? Aí o que você acha que Paulo fez? Foi para casa? Continuou pregando.
Mas ainda bem que não tem ninguém dormindo aqui, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, finalizando aí, irmão, nós temos aqui as últimas recomendações de Paulo para esse jovem pastor, que diz o seguinte: tenha cuidado de ti mesmo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Cuide da sua piedade. Paulo está dizendo para Timóteo mais ou menos assim, se for nos dias atuais: cuide da obra de Deus, mas não deixe de se envolver com Deus, não deixe de ter intimidade com Deus, porque hoje em dia tem muitos pastores fazendo a obra de Deus, mas não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração, não tem vida com o Senhor. Então cuide de ti, cuide da sua piedade, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida espiritual, porque quando você subir no púlpito para pregar, a igreja não quer saber como é que foi seu dia, não quer não. A igreja quer ver lá um homem de Deus explodindo ali, ó. Não quer saber que ele teve um dia ruim, um dia de inferno. Ele tem que subir no púlpito e fazer o trabalho dele. Tem que cuidar da piedade. Outro ponto: cuidado para não se contaminar com a falsa teologia. Ah, irmãos, eu não posso permitir ser contaminado por essa falsa teologia. Às vezes eu gosto de lhe agradar. Cara, como eu gostaria de, nessa noite aqui, sabe, falar algo para você ficar se chorando, derramando em lágrima. Mas eu tenho que ser fiel a Jesus Cristo. Então eu tenho que ter cuidado de mim mesmo, para mim não ser contaminado pelo esse falso ensino. Porque o falso ensino enche a igreja, enche. A arrecadação financeira cresce da igreja com falso ensino. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Depois ele diz: cuidado também da doutrina, ou seja, mantenha a sua igreja bíblica, Timóteo. Mantenha a sua igreja focada na doutrina. Mantenha a sua igreja focada na verdade. Doa quem doer. Ensine somente a verdade. Querendo ou não, ouvindo ou deixando de ouvir. Fique focado na doutrina, na doutrina, na doutrina. Tua igreja, Timóteo, precisa de doutrina. É a doutrina que dá raiz. É a doutrina que mantém o povo firme no evangelho. É a doutrina. Ensine doutrina. Quem quer Jesus vai querer a doutrina de Jesus. Quem quer verdade vai querer doutrina. Quem quer ir para o céu quer doutrina. Então mantenha a igreja ali na verdade. Aleluia. E para manter a igreja na verdade, ele sugere 3 coisas aqui: ler, meditar e o outro texto, seguir. Leia a Bíblia, medite e siga aquilo que você leu. Siga aquilo que você está meditando. Siga e você vai ter autoridade. Siga. E por último, encerrando, ele diz: persevere nessas coisas. Aleluia. E ele diz o porquê. Ele diz assim: se você perseverar nessas coisas, Timóteo, sabe o que vai acontecer? Se tu perseverar em tudo isso que eu estou falando aqui, se você perseverar, olha o que vai acontecer. Você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Se tu for este homem nutrido da palavra, Timóteo, cheio da palavra, aleluia. Se você for um homem bíblico, cheio da palavra da fé, cheio da boa doutrina, se você tiver uma vida piedosa, totalmente, exclusivamente dedicada para fazer a obra de Deus, focado apenas no que o ministério pastoral exige, nada mais, você salvará a ti mesmo e a quem te ouve também. Aleluia. Isso é muito importante para a vida de vocês, irmãos. Muito importante. A saúde da igreja depende do pastor da igreja. Pastor malnutrido, igreja malnutrida. Púlpito fraco, igreja fraca. Spurgeon disse bem assim: um púlpito fraco é a maior tragédia da igreja. A força da igreja está diretamente relacionada com a força do púlpito. Púlpito forte, igreja forte. Púlpito fraco, igreja fraca. Púlpito raso, igreja rasa. Você escolhe, o que você quer? Púlpito fraco ou forte? Púlpito raso ou profundo? Você quer que só fique só na superficialidade, ou você quer que a gente se aprofunde cada vez mais nas doutrinas que liberta e que salva a vida das pessoas?
Se é isso que você quer, seja muito bem-vindo à nossa igreja e participe um pouco mais da vida dela, e você vai se tornar esse cristão que vai fazer uma grande diferença aqui nessa cidade. É só você fazer aquilo que a gente está ensinando. Seja piedoso. Fique de pé.